A profecia que revela a hora do juízo está em Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amigos queridos, temos aqui a revelação de dois pontos importantes. Primeiro, que está determinada a hora em que começará o juízo no céu. Segundo, que haverá na terra pessoas que anunciarão o juízo divino. Os livros de Daniel e Apocalipse complementam-se maravilhosamente. Daniel, por exemplo, contém uma impressionante profecia que diz quando ocorrerá a purificação do santuário, ou seja, do juízo investigativo, bem como também a restauração da verdade que havia sido lançada por terra. Na profecia de Daniel, capítulos 8 e 9, revela-se o mistério. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do acostumado sacrifício e da transgressão assoladora? Visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isto está em Daniel 8, 12 a 14. Temos aqui um período profético de 2300 dias. Em linguagem profética, um dia equivale a um ano. Quer dizer que estamos diante de 2300 dias proféticos, ou seja, 2300 anos. Inicialmente, o profeta Daniel não entendeu a profecia. Então Deus enviou seu anjo Gabriel para explicar o que significava este período de 2300 anos, e que este período começaria com 70 semanas dedicadas. Deus revelou a Daniel que o cumprimento da profecia ocorreria a partir do decreto da reconstrução da então destruída Jerusalém. Esse decreto data do ano 457 a.C. A partir de então, passariam 7 semanas, ou seja, 49 dias, o que nos levaria até o ano 408, quando deveria ser 408 a.C., quando deveria ser concluída a reconstrução da praça e do muro. E foi isso exatamente o que aconteceu. 62 semanas depois, ou seja, no ano 27 da era cristã já, que historicamente corresponde ao ano 780 da fundação de Roma, no ano 15 de Tibério César, apareceria o Messias. Exatamente nesse ano, São João Batista batizou Jesus, que iniciava seu ministério de pregação, manifestando-se como o grande Messias esperado. Diz o profeta Daniel: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. 3 anos e meio depois de ter iniciado sua pregação, vocês sabem, Jesus Cristo, o Messias, foi morto na cruz. São Mateus, em seu evangelho, menciona que naquele momento, ao morrer Cristo na cruz, o véu do templo rasgou-se em dois, de cima para baixo. Deus mostrou que, morto Jesus, o verdadeiro Cordeiro, não teriam mais sentido os sacrifícios de animais. E foi exatamente no fim das 70 semanas, no ano 34 de nossa era, que aconteceu o apedrejamento de Estevão e a perseguição aos cristãos, complementando o tempo especial para os judeus. E o Evangelho passou a ser pregado aos judeus e a todo mundo a partir daquela ocasião. O cumprimento fiel desta parte da profecia nos garante que toda ela se cumprirá. Pelo diagrama, agora vemos o cumprimento das 70 semanas, quando foram reconstruídos o muro e a praça de Jerusalém. Exatamente 3 anos e meio mais tarde, começou a pregação do Evangelho aos não-judeus. Os 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos, como queiramos, se completaram em 1844,
quando começou a purificação do santuário celestial, e surgiu um povo encarregado de restaurar e proclamar a verdade lançada por terra. Isso foi profetizado em Apocalipse 10, por meio do livrinho dado a João para que o comece. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui, diz João, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Amigos queridos, houve no passado um homem chamado Guilherme Miller, e junto com ele outros sinceros estudantes da Bíblia, que entenderam que isto seria assim, e até pregaram que em 1844 seria a purificação do santuário. Eles pensavam que a purificação do santuário seria a segunda vinda de Cristo, que ocorreria em 22 de outubro de 1844. Jesus não veio naquela data. E o desapontamento que produziu foi tão amargo que no dia seguinte, do 22 de outubro de 1844, Deus deu uma visão a um dos crentes chamado Irán Edson, mostrando-lhe o que já estava no Apocalipse e na Epístola aos Hebreus. Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial para começar a purificação do santuário. Deus estava guiando o seu povo. Então aquele grupo recomeçou o estudo das profecias com fervor e oração, encontrando toda a verdade, doutrina por doutrina. E a igreja surgiu no momento profético com uma missão profética. Então me disseram: é necessário que ainda profetices a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Aí está o assunto do juízo investigativo relacionado com o santuário. No 22 de outubro de 1844, aquele grupo, Guilherme Miller e seus amigos, pensavam que Jesus voltaria a esta terra. Naturalmente, eles esqueceram de alguns versos, como aquele que diz que do dia e da hora ninguém conhece, só o Pai que está no céu. Mas eles, com toda sinceridade, esperaram a volta de Cristo. Cristo não voltou. E como vemos, no dia seguinte Deus revelou o que aconteceu. O santuário seria purificado. Não queria dizer a terra será purificada, mas o santuário celestial que existe lá nos céus. Nessa data, Jesus passaria do lugar santo ao lugar santíssimo no santuário celestial. E nesta terra nasceria um povo para proclamar a mensagem do juízo para o mundo, nesta última fase da história humana. E você está conhecendo agora a Bíblia e começando a identificar onde está esse povo e qual é esse povo. E que o Espírito de Deus o ajude a continuar entendendo as maravilhas da palavra de Deus e finalmente a tomar sua decisão para unir-se ao povo de Deus nesta terra. Um grande abraço.